Então, vamos começar. Eu tava jogando com a Rússia. Tava jogando com a Rússia e eu consegui transformar a Rússia numa. Consegui transformar a Rússia em fascista. Mas a gente vai começar um novo jogo aqui. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, pode ir perguntando aí que eu vou respondendo, beleza? A gente pode escolher o cenário que começa em 1936, que pega que pega aquele início da ascensão de Hitler e tal, que ele vai construindo a Alemanha, fortificando, conquistando os Sudetos, a Áustria e tudo mais. E tem o cenário de 1939, que é quando já está rolando a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi quando já está começando a Segunda Guerra Mundial, que vai começar a invasão da Polônia. Então, qual cenário vocês querem que comece? No cenário de 1936 ou 1939? Então, estou esperando responder o cenário de 1936 ou 1939. Eu acho interessante começar em 1936, porque dá para ir construindo o país, dá para você fazendo fábrica militar, fábrica civil, melhorando o exército e tudo mais. Ou já pegar a partir de 1939, eita, aí vai ser osso, hein? Mas vamos lá, né? Esperando o jogo dar aquela carregada. Atualizando a história. O interessante de 1939 tem a parte ruim, né? Que você já vai estar meio pressionado por causa do tempo, que não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada em 1939 assim para fortificar o país já vai estar do jeito que tá, então não tem muito o que mudar. Mas em 1939 os países já estão meio que prontos para a guerra, né? Então, qual país que a gente joga? A gente joga com a França, que ela é democracia provavelmente, com os Estados Unidos,
que é democracia. O Reino Unido, que é uma democracia também, que é praticamente 100% uma democracia, com o Reich alemão. Ah, quanto mais difícil melhor. Eu não concordo, mas, né? Eu gosto de 1936 porque eu vou construindo o país ao meu jeito. 1939 ele já tá bem pegado, bem em cima, é fácil de você perder o jogo. E continuando, tem o Reich alemão, que é fascista. Aí tem a Itália, que também é fascista. O Japão fascista. A União Soviética, que também é comunista, quase que eu cometo o maior erro. E tem outros países também, que aí junta um monte de países. Eu acho que todos os países do globo na época tem nesse jogo. Então, fica a meu critério o país ou vocês escolhem o país aí pra gente jogar? Pode falar aí que a gente joga junto. Qualquer um desses grandes que for escolher, velho, eu vou estar com um cagaço, porque é muito difícil jogar com esses grandes. Porque, por um lado, eles são bem fortes, você vai pegar um país que já está bem encorpado, assim, no sentido militar, mas você vai pegar também um país que está cercado já pela guerra, né, praticamente, que está pressionado pela guerra e vai ser uma declaração de guerra uma atrás da outra, bem complicado de jogar desse jeito. Mas aí vocês que decidem aí o país. Vocês podem decidir aí o país. Eu escolho qualquer um aí, qualquer um deles eu jogo. De minha escolha, cara. Putz. Ah, eu gosto muito de jogar quando eu jogo. Eu gosto muito de jogar com Reich alemão, obviamente, porque é muito forte, e com a União Soviética, que também é muito forte. Tá, eu vou escolher a União Soviética. Mas qual que vai ser o objetivo do nosso jogo? Vai querer fazer a União Soviética comunista mesmo e cair para cima da Alemanha? A gente vai transformar ela em fascista, em democracia? Vou escolher a União Soviética aqui e a gente vai desenrolando o jogo. Se o microfone tiver um pouco ruim, vocês avisem aí se tiver ruim para vocês. Que aí eu tento dar uma ajeitada aqui. A gente vai jogar no modo história natural, que é o Focus de História IA, vai acontecer exatamente o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, sem mudar nada. Ou a gente joga sem isso e acontece várias coisas aleatórias. E aí, qual que vocês preferem? A dificuldade eu vou colocar a menor possível porque eu não sou um especialista nesse jogo. Eu tô jogando há pouco tempo, tô apaixonado pelo jogo, é muito bom para quem gosta. Então, vamos jogar com focos históricos ou sem, para ser bem aleatório. Eu prefiro jogar no aleatório, porque Segunda Guerra Mundial assim
Segunda Guerra Mundial com focos históricos, você já meio que sabe o que vai acontecer, né? Fica meio previsível. Não curto muito. Beleza, vou deixar sem IA porque é bem previsível assim e eu gosto de emoção. Então, tipo, do nada eu tô com a União Soviética e o Hitler vira democracia, né? A Alemanha vira democracia ou a França vira fascista, tipo, do nada. E eu curto muito esse imprevisto. Vamos começar. Aí a gente vai. Aí a gente vai jogando aí, desenvolvendo o que vocês quiserem. O objetivo do jogo. Vamos decidir já o objetivo do jogo ou vamos deixar mais pra frente? Ele demora um pouquinho pra carregar assim mesmo, isso é normal. Essa é a parte ruim desse jogo. O áudio tá bom aí? Porque eu meio que tô escutando aqui e não tá tão legal não. Se vocês puderem falar aí se tá bom ou não.
Ah, então tá beleza. Se tá ok, então vamos continuar com ele assim do jeito que tá. Não, o World of Tanks, cara, eu já tentei jogar. Mas aí eu vou falar pra você, eu joguei um pouco, assim, bem no começo, assim, do meu computador. Mano, mas meu computador é podre, velho. Não dá pra jogar isso aí. Provavelmente a placa de vídeo já tá bem ruim. Então não dá pra ficar jogando World of Tanks, que é um bagulho que requer um gráfico muito pesado. Aí o que que acontece? Não vai rodar, vai ficar travando, nem. Nossa, não vou nem falar nada do que pode acontecer. Então eu jogo um Hearts of Iron 4, que dá pra transformar um pouco mais leve. Igual vocês estão vendo aqui, um pouco mais leve o gráfico. Para eu conseguir adequar no computador, né? Porque se eu for jogar World of Tanks ou World of Warships, não vai rolar. Então, a gente começou aqui com a União Soviética. Aí o que, que eu digo a vocês? Vocês vão querer que a União Soviética seja comunista, que ela seja fascista, democracia. Como que a gente vai fazer? Nesse jogo é vocês que mandam. Falou aí, falou aí, a gente vai fazendo. Tem que ter um objetivo, porque esse jogo ele vai, já que você escolheu de 1939, esse jogo ele vai até 1950, praticamente. Então, depois que ele terminar, dá para fazer uma parte de coisa ainda. Mas a gente tem que traçar um objetivo durante a guerra. Aqui, ó, já dá até para ver, ó, 1939. Já está fazendo, ó, Hitler já está fazendo um objetivo de guerra contra a Polônia. Já está fabricando objetivo de guerra, né, obviamente. Já dá para ver que ele está bem. Já tomou a Áustria, né? Anexou a Áustria, parte da Tchecoslováquia. E já está planejando invadir a Polônia. Aqui, ó, a União Soviética, começando em 1939, ela já tem um tratado de não agressão com a Alemanha e já tem um tratado de não agressão com a China. E aliança com a Mongólia e Tanutuva, que é um país ali do lado da Mongólia, que também é comunista. Tá, então a gente vai deixar ele comunista. E o objetivo vai ser o quê? Conquistar, entrar em guerra com qual país? Primeiro, assim. O interessante é que eu nunca joguei esse jogo. Nunca joguei esse jogo com ele em 1939. Eu sempre joguei em 1936. Nunca comecei ele em 1939 para ver o que acontece. Porque dá pra ver, ó, a União Soviética em 1939. Ela já tá praticamente igual em 1936. Ela só deu uma melhorada em algumas coisas.
mas está praticamente igual, porque 1936 ela começa meio com instabilidade. Ela começa muito instável e tem tudo aquele lance das purgas, né, grandes purgas de Stalin. Agora em 1939 já está tudo ok, ele já executou a galera, aí tá tudo de boa, mas no campo militar, eu sinceramente de 1936 para 39 não tô vendo grande diferença. Parece que aumentou um pouco das divisões. Não tem divisão de. Não. Aumentou um pouco das divisões. Aumentou um pouco dos navios, das frotas. Então, Walter, esse jogo é o Hearts of Iron 4. É um jogo de guerra, de estratégia de guerra da Segunda Guerra Mundial. Um jogo histórico. Que ele é ambientado durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem a opção de escolher o cenário 1936 para você ir construindo o seu país até a Segunda Guerra, ou você escolhe 1939, que aí já está perto da guerra e você já pega um país já preparado, praticamente assim, por se dizer, né? Preparado para a batalha. Aqui no caso da União Soviética, ela está melhor do que 1936, mas ela continua bem baleada, porque dá para ver aqui o combustível, aqui é onde marca o combustível que serve para navios, aviões, até para as tropas motorizadas. Dá para ver que o combustível está bem vazio aqui o nível dele. Não está muito bem das pernas a União Soviética ainda não. Eu não sou um grande especialista nesse jogo, galera, mas eu vou tentar, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tentar explicar da melhor forma possível como que é jogar desse jogo. Como, por exemplo, o que manda nesse jogo são as fábricas civis. As fábricas civis, com elas você consegue ter velocidade de construção do que você quiser construir, como por exemplo fábrica militar, ou estaleiro naval, ou refinaria sintética, que é para dar borracha combustível. Aumenta a velocidade nisso. E também é uma moeda de troca caso você precise de suprimentos. Se você precisar de suprimentos, você vem aqui em comércio. Por exemplo, você está com déficit de borracha, igual eu estou aqui. Aí você vai num país que tem bastante borracha, que é igual às Índias Orientais, você vai lá e troca as suas fábricas civis por borracha. Aí vai consumir sua fábrica civil e um pouco dos seus comboios, que aqui a Rússia também não, a União Soviética não tem muito comboio, então ela está bem mal das pernas ainda aqui nesse cenário. Aqui é o foco nacional. O foco nacional, digamos que é o foco político do país durante o período. Por exemplo, ele quer focar na indústria, ele quer focar na marinha, quer focar no exército, quer focar na política, na diplomacia, quer focar em declarar guerra contra algum país. Aí simplesmente tem aqui, ó, tem os planos, aqui no caso, ó, como é a União Soviética, a gente tem o Grande Expurgo, que já foi realizado. O Grande Expurgo de Stalin, que ele matou muitos oficiais. Já tem algumas coisas, como em 1939, já tem algumas coisas executadas aqui. Como a gente já está perto da guerra, tão interessante, o interessante é a gente focar em espaço para pesquisa. Espaço para pesquisa extra. Apesar que não vai rolar, vai? Ainda tenho que pesquisar ou propaganda coletivista ou heroísmo positivo. Sinceramente, deixa eu ver.
é interessante a propaganda coletivista, porque se eu pesquisar o heroísmo positivo, eu não vou mais conseguir o esforço em infraestrutura, que é muito interessante, e nem transformação da natureza. Eu acho que eu vou focar em propaganda coletivista primeiro, que é para a gente pegar um espaço de pesquisa extra. Aí aqui a gente está com 1.200 de poder político. O poder político ele é como se fosse uma moeda de execução no jogo. Com esse poder político você consegue contratar conselheiros políticos que vão te dar alguns upgrades. Você consegue modificar tudo do seu governo, tudo da produção, aumentar a velocidade, entendeu? É basicamente isso. Como no caso aqui, ó, a União Soviética já está perto da guerra, então já tem economia de guerra, que é muito interessante, porque ela reduz o custo de conversão de fábricas militares para civis e aumenta a velocidade em edificação de fábrica militar, que é o importante. O comércio está em foco em exportação. É mais ou menos. Eu, mais para frente, eu vou mudar para exportação limitadas, porque foco em exportação consome muito, vamos dizer assim, recurso do país e fica sem para produção de armas e equipamentos. Aqui está alistamento estendido. Deixa eu ver. Não sei não, viu? Esse alistamento estendido não tá legal. Ele deixa a gente com uma penalidade no tempo de treinamento. O tempo de treinamento aumenta 10%. Mas se eu tirar, ele vai reduzir a população recrutável, que é bem aqui em cima, pela metade. E isso não é interessante porque na guerra vai morrendo muita gente, precisa repor. Mas então vamos lá. Vamos ter que começar estruturando a indústria. Vou pegar o Nikolai Vonessesky para focar na indústria, porque ele dá 10 de edificação de infraestrutura, 10 de edificação de fábrica civil e 10 em refinarias, que é muito interessante. Oi, Valdísia Ferreira. Não sei do que se trata Vitória 2. Você poderia explicar, por favor? Focar em indústria. O que a gente pode fazer? Estabilidade seria interessante. Melhor estabilidade. Muito bom estabilidade. Aqui eu preciso de... Aqui é os teóricos. Os teóricos eles ajudam, vamos dizer assim, no geral do foco que você escolher. Como por exemplo, se você escolher um teórico que foque o combate aéreo, ele vai te ajudar bastante no quesito aéreo. Um cientista nuclear aqui, por exemplo, ele vai ajudar bastante nas pesquisas nucleares. Mas como eu gosto do Georg Zhukov, apesar que eu acho que... Deixa eu ver. Heroísmo positivo não vai rolar, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir o Georg Zhukov porque eu tinha que focar aqui no heroísmo positivo. Então eu vou ter que escolher o Boris, que também é muito bom, mas não é tão bom quanto o Zhukov. Vai ficar aqui mesmo. Um Boris, que é um teórico militar. Aqui, o nosso Estado-Maior Militar.
a gente precisa equalizar. A gente já tem um foco em submarinos, o cara que foca em submarino. A gente tem que colocar um que foque na aeronáutica. Chance de piloto AS mais 10. Pavel não. Eu vou colocar esse aqui, que é chance de geração de piloto AS, que os piloto AS nesse jogo, quando ele é formado, ele faz com que o avião ele ganhe meio que uma bonificação de combate. E isso é muito interessante nesse jogo, que os aviões se acabam muito rápido, então quanto melhor você tiver seu avião, mais assim, com upgrades, é mais interessante. Então a gente vai escolher ele aqui. No alto comando militar do exército tem o Ivan Konev, que diminui o suporte aéreo inimigo em 10%. E tem o Vasilevsky, que ele melhora a recuperação das divisões do exército. Eu fico meio indeciso. Eu acho mais interessante a proporção de recuperação da divisão, porque os caras ficam mais descansados, mais rápido. Deixa eu ver. Aqui nas forças aéreas, todo mundo foi expurgado. Todos esses aqui, esses três, não dá para selecionar porque foram mortos antes de 1939 por Stalin. Então só sobrou o Konstantin Vershinin, que ele aumenta a superioridade aérea, que também é bem interessante. Vamos selecionar ele. Já está acabando o nosso poder político, mas a gente está ganhando 2 por dia, então vai recuperar bem rápido. Nas forças navais, eu vou escolher o Ivan Yumashev, que ele ajuda bastante nos navios grandes, nos navios capitania. E no exército, experiência de exército. Vou colocar o Timoshenko, que ele aumenta a experiência dos soldados. Então deixa os soldados mais, vamos dizer assim, treinados. Eles ficam melhores no combate. Pronto. Aqui são os espaços de pesquisa. O ruim é que em 1939 eu achei que a União Soviética ia estar bem mais desenvolvida, que foi um erro, que ainda tem só 3 espaços de pesquisa. Então vamos ver o que a gente pode focar aqui para melhorar a União Soviética. Vamos ver o que já tem pronto. Não tá tão ruim assim, mas podia estar melhor. É bom focar aqui na indústria. Vamos focar na indústria, aqui em borracha. Eu foco em borracha. E eu não sei porque em 1939 a Rússia já vem com foco em indústria concentrada. É meio errado, né? Um país grande deveria ter indústrias dispersas, não indústrias concentradas. Isso é meio um engano, né? Porque as indústrias concentradas são mais fáceis de acertar do que dispersa. Dispersa na Rússia, uma imensidão. A gente vai selecionar aqui escavação para melhorar nosso ganho de recursos. Recursos como borracha, ferro, alumínio, aço na verdade, né? Vamos ver como que tá aqui. É melhor em pesquisa. Na aeronáutica. Na aeronáutica aqui tem um upgradezinho para melhorar a velocidade de pesquisa.
naval. Navio pesado também tem um upgradezinho. Vamos ver o que a gente pode pesquisar aqui em terceiro lugar. Complicado, eu acho que eu vou pesquisar. Eu não sei se eu tenho muito. Então acho que é melhor pesquisar essa arma aqui, que ela é muito melhor do que isso aqui. Vou pesquisar esse aqui, que é para dar um upgrade nas forças terrestres, né? Que é o que a Rússia mais tem. Fábricas civis. As fábricas civis livres são as fábricas que não estão em uso para produzir nada. Então, a gente tem que produzir alguma coisa para melhorar a infraestrutura do nosso país, que a gente selecionou aqui, no caso, a União Soviética. Então, deixa eu dar uma olhada aqui na equidade das fábricas. A gente tem 36 fábricas, 51 fábricas militares e 63 fábricas civis. Deixa eu ver como que a gente está de refinaria. Tá razoável, mas eu vou focar aqui. Deixa eu ver o combustível. O combustível tá cabendo 600 mil, pouco combustível. Então eu vou focar primeiro aqui nas fábricas militares. Construir algumas fábricas militares aqui. E vou focar também nas refinarias sintéticas. Construir alguns, agora vamos fazer um pouco de silo de combustível para aumentar esse armazém de combustível, porque ele vai ser muito necessário na guerra. Agora a gente vai dar uma olhada nas fábricas militares. As fábricas militares são... minha voz é sexo, obrigado. Não sei muito o que dizer sobre isso. Então, vamos continuar, né? As fábricas militares, né? As fábricas militares, elas são extremamente importantes porque aqui você vai fabricar o que você vai usar nos seus soldados, no caso. Aqui em logística, você consegue olhar o que o exército está necessitando mais nesse momento. O que o exército está necessitando mais é equipamento de infantaria. A gente está produzindo 171 e está sendo necessitado 393.
parece que não está sendo necessitado tantas outras coisas, mas quando eu soltar o play aqui, que não está solto ainda o passar do tempo do jogo, que ele vai passando aqui, dia a dia, aí provavelmente vai aumentar isso aqui. Então vamos aumentar essa produção de equipamento de infantaria. Tá meio sem borracha aqui para produzir caminhão e avião. A gente aqui vai tentar dar um upgrade na produção de equipamento de infantaria, que digamos que é o mais essencial na guerra, né? Porque você pensa o cara ir para a guerra sem ter um rifle é muito foda. Aqui eu vejo que a Rússia até agora não evoluiu em nada nos estaleiros navais. Porque em 1936 eles começam com 8 estaleiros navais. Aí a gente está em 1939 e continua com os mesmos estaleiros navais, o mesmo número de estaleiros navais. O interessante a se fazer com os navios é você colocar eles na frota. Por enquanto estão na frota automática, mas a frota automática porque meio que joga um navio para jogar nos lugares que não tem nada. A partir do momento que você coloca em sua frota, ele fica mais fácil porque está na frota. Quando você coloca ele no automático, ele fica do cacete. E você tentar juntar o navio com a frota, quando você tentar juntar o navio com a frota, às vezes tem um país que é dono da travessia, ele não vai autorizar você a passar os navios de guerra por essa travessia, e você vai ficar com um navio inútil servindo para nada. É interessante já colocar eles na frota, como por exemplo esse cruzador aqui. Eu vou colocar ele aqui nessa frota que ela já é para cruzadores de ataque.
Esses destroyers eu vou colocar na frota Severn Fleet, que já é para navios de observação. Esses desatualizados a gente vai deixar assim, do jeito que está, sendo produzido desatualizado mesmo, para não perder esse tempo de produção. Então, galera, a proposta agora vai ser a gente ter esses avisos aqui que a gente tem no jogo para fazer. E para a live não ficar muito longa, a gente deixa para a próxima. Se vocês gostaram desse estilo de conteúdo, vocês deixem nos comentários aí, que aí eu faço outras lives continuando esse jogo aqui. Mas vamos terminar aí o que a gente está fazendo, que é distribuir os navios nas frotas. E aí, Maxwell? Ah, chegou só agora, né? Pois é, cara, a gente tá vendo aqui Hearts of Iron 4. Não sei se você conhece. É um jogo muito interessante sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele é folclórico, assim, um jogo bem interessante mesmo, assim, para quem é fã de história e da Segunda Guerra, principalmente. Aí eu vou jogar com vocês, conversar com vocês e jogar ao mesmo tempo. Claro que aqui vai ser só um começo, senão a live vai ficar gigantesca. Então a gente só vai jogar aqui um pouquinho, só terminar esses avisos aqui que o jogo dá sobre configurações que a gente tem que fazer para melhorar o país, né, antes da guerra. Igual aqui a gente selecionou a União Soviética, de dar no pau, né? Já chegar na Segunda Guerra, lutando e quem sabe, né? Quem sabe o que vai acontecer. Porque tá com acontecimentos aleatórios, então a gente não sabe o que vai rolar. Se vai rolar guerra contra Hitler, se a Alemanha vai ser fascista ou vai virar outra coisa, é um bagulho bem aleatório mesmo. E eu prefiro assim, sinceramente. O jogo, apesar de ele ser bem, ele é um jogo demorado. Ele é um jogo que a pessoa que quiser jogar tem que ter paciência, porque são detalhes, são táticas, tudo bem pensado e é bem demorado. Eu não tô colocando um navio errado aqui, já desse não, é pra colocar submarino. Parabéns. Agora que a gente terminou de jogos livres, a gente vai estar focado aqui em execução, equipamentos atualizados a gente tira, treinamentos também a gente vai as divisões eliminadas aqui a gente cria cada divisão, colocar um conteúdo general que a gente tem nessa divisão. Como por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Selecionei essa galera aqui, eu venho aqui, ó, crio um exército, clicando com o botão direito, crio um exército. Criei um exército com 12 divisões. Claro que a gente vai completar ela para dar 24.
24 divisions. Tem que ser 24, e o máximo que um general consegue comandar sem ter penalidade são 24 tropas. Essa outra galera que a gente faz um novo exército também. Excedeu um pouco aqui o limite. Vamos tirar. Deixa eu ver. Vamos tirar 3 divisões. E 35. Vamos pegar um novo. Vai ficar todos com 24. Todos com 24. Na hora de comandar as tropas, isso aqui é muito importante. Vou selecionar essas 6 aqui, separar, colocar com essa tropa aqui. 24. Aqui a gente seleciona o bom da Rússia, da União Soviética no caso, é isso. São muitas divisões. Eles têm muitas divisões, é o meio que eu vou dizer assim, o poder humano. Eles têm muita gente a favor deles, né? Muita mão de obra, então não tem como eles não terem bastante divisões. Eles têm demais. Ainda bem que eles têm muitas divisões. E o que manda mais ou menos nesse jogo, além das fábricas civis, que é para você ter tecnologia